Então tá. Agora tá gravando, obrigada. Então a gente falou, né, no capítulo 17, o Sede Perfeitos, sobre o homem de bem. Então, como na verdade a gente seria o ideal de a gente se movimentar no mundo, né? Eu acho que assim ele não passa. Então aí tem fé em Deus, coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Seu primeiro impulso é o de pensar nos outros antes de si mesmo. Todas as coisas que a gente já faz, né, gente? E aí o último slide que a gente conversou foi esse dos bons espíritas. O Sede Perfeitos é um capítulo bem grande, e eu não quis trazer a parte dos bons espíritas, não quis dar tanta ênfase na parte dos bons espíritas, eu trouxe só a mensagem principal, porque independente de religião, independente do que a gente acredite ou não, é o nosso dever, é o nosso primeiro dever, né? A gente se colocar no mundo e deixar que o bom que existe dentro da gente prevaleça, né? Isso independe de credo, independe de cor, independe de classe social, independe de qualquer coisa. Estamos aqui encarnados e por sermos humanos, todos temos esse dever, né? Eu não gosto muito da palavra dever, porque ela dá uma conotação de obrigação, mas nisso eu sou obrigada a dizer que nós somos obrigados mesmo, né? É o nosso dever perceber o que existe de sombra dentro da gente e dar um novo rumo para essa sombra através do amor, né? E aí, eu deixei uma perguntinha na aula também, que era para verificar como que a gente se sente, né, em relação a uma pessoa que a gente não gosta. Isso, claro, pode ser uma situação que a gente não gosta, algo que a gente não goste, mas como é que a gente se sente, né? E se a gente consegue dar essa outra face que a gente tem dentro da gente. Queria saber se alguém chegou a prestar atenção em si, alguém chegou a prestar atenção se isso acontece, o que acontece dentro de si. Alguém prestou atenção ou isso acabou se esquecendo? Se foi esquecido, não tem problema, tá, gente? Se foi esquecido, eu tenho outras coisas para falar também em relação a isso. Então, posso falar? Claro, Helena, adoro que a Helena já vem falando, eu adoro. Oxe. Então, Tati, assim, ó, prestar atenção a gente presta, né? Mas eu ainda não consigo dar a outra face. Eu estou num estado do tipo, meu estágio, digamos, né? O parar, sabe? Olhar, desconfiar, mas não reagir, né? Mas ainda não tenho não cheguei nesse ponto ainda de, não, vou lá, bate de novo, não, bate que eu gosto de apanhar, sabe, essa questão ainda não, né, eu ainda estou nesse estágio do observar, assim, né, então, pelo menos uns 3 episódios, assim, que eu me recordo e ver aquele impulso, né, aquela raiva, né, puta, eu tô, né, passando por isso de novo, enfim, mas é isso, assim, é mais o parar, assim, sabe? A dor ainda sinto, né? Aquela coisa, aquele tchan que dá no coração, né? Quando a gente se magoa, né? Uma situação que a gente não gosta de passar. A dor ainda vem, mas eu paro, mas assim, ó, ainda, né? Como eu te falei, tô mais na base da análise, respostas ainda tenho poucas, mas ainda tô nesse estágio, assim, sabe? Era isso, não sei se precisa detalhar a situação, acho que não tem necessidade, né? Não, tá ótimo, Helena. Tá ótimo. Eu vou comentar
também depois em relação a isso, porque o Cezinho ele mandou uma mensagem ali no chat, depois eu vou ler. Mas só para a gente não perder o fio, e tu consegue perceber, Helena, os frutos disso, né? Porque quando a gente escolhe, quando a gente toma essa decisão, né, mesmo que a gente esteja só percebendo que ainda não consiga, tu consegues perceber que isso é uma escolha? E segundo, tu consegues perceber os frutos disso? Porque às vezes a gente presta atenção no que está acontecendo dentro da gente, né? Ah, tá, agora eu senti raiva, agora eu senti isso, agora eu senti aquilo. Mas é muito sutil que isso é uma escolha que a gente está fazendo quando a gente escolhe dar vida para tudo isso e quando a gente escolhe não dar, né? Quando a gente escolhe confiar em Deus mesmo e, enfim, colocar o nosso coração na frente de tudo e perceber que o que a gente quer a todo momento é que a nossa verdade, ela seja verdade no mundo do outro. Tu Sim. consegue perceber isso? Ou simplesmente tu ainda, poxa, tô sentindo o que está acontecendo dentro de mim, entendo que não quero abrir mão disso ainda e vou... Não, não, na verdade, Tati, assim, ó, a escolha eu tô fazendo, porque tu tem que fazer uma escolha, né? Ou tu Uhum, deixa fluir aquele sentimento ali ou não, né? Então, assim, ó, uhum, eu escolho não deixar fluir. Eu digo, não, né? Não quero, sabe? Eu digo, para lá, dona Helena, né? Isso não te serve mais, não, sabe? Não, é uma uhum, escolha que eu tenho feito diariamente, né? E os frutos, com certeza, porque, embora que eu te falo, ó, daquele impacto, né? Porque normalmente tu nunca está preparado para receber uma ofensa ou para receber um xingamento ou uma controvérsia da vida, ela sempre vem de surpresa, né? Então ela acaba te pegando de supetão, digamos assim, né? E aí tu leva aquele baque que eu te falei, dá aquela dor, né? Seja questão de ciúme, de inveja, sabe? Qualquer outra, né? É irritação, né? Tipo, passei por isso hoje de manhã, né? Meus netos estavam aqui comigo, aquela coisa. E, nossa, sabe, eles começaram a brigar os dois, e aquele barulhão, empurra, empurra, e eu fazendo almoço meio atrasado, sabe? Bem naquele, né? Daqui a pouco me veio aquela, sabe? Aquela coisa, né? Mas assim, ó, foi impressionante, porque na hora que veio eu também já parei na mesa, foi quase que na mesma hora, graças a Deus. E eu me veio à mente assim, ó, sabe? Tudo que a gente passou no passado, né? Que muitas vezes eu queria que meu neto estivesse aqui brigando com o irmão e não estava, estava no hospital, você sabe, foram 6 meses de luta, né? Aquilo me veio na mente, daqui a pouco eu vou chorar, sabe? E aí eu pensei assim, pô, meu Deus, sabe? Tipo assim, né? Não vou reclamar, não vou. Eu conversei com eles de boa, assim, sabe? E aí é impressionante quando a gente para dar esse olhar e fazer essa reflexão, essa escolha, né? A irritação parece assim um milagre, porque a irritação ela desaparece. Sabe, gente? Eu não sei nem explicar direito o que acontece dentro da gente, mas assim, ela fluiu. E aí, de boa, sabe? Deixei eles brigando, mesmo deixei eles brincando, e lidei com o barulho, abstraí, e foi, sabe? Então, assim, ó, é um esforço, uma decisão, é uma escolha, sim, é um esforço, sim, porque eu sempre fui uma pessoa extremamente de pavio curto, extremamente irritada, né? Então, assim, é um esforço diário, mas vale a pena. Com certeza vale a pena. Então, eu escolhi sim que eu não quero mais a irritação para mim. Eu escolhi sim que eu não quero mais perder o rumo, falar coisas que não quero. Então, isso é uma escolha minha, né? Em relação à questão de ciúme também, sabe? Veio, eu digo, nossa, sabe? Não, Deus chega, não quero mais isso para mim, sabe? Não tenho, eu me venho assim, eu tenho que confiar em Deus, porque eu acho que eu vou receber o que for de meu merecimento, o que eu atraí para cima de mim. Então, Deus, sabe, senta e espera nesse sentido, sem reclamar, né? Então, assim, sabe, é essa constante, como é que eu te digo, constante luta, né? Não sei se dá para assim chamar, mas é uma constante, com certeza. E que vale a pena, nossa, sem dúvida, sem dúvida. Era isso, amiguinha. Ó, gente, tenho a Helena como modelo, é isso aí. O exemplo da Helena foi muito legal porque, claro, ela estava lidando com crianças, né? E, e mais, o Jorge até já comentou isso aqui na aula, mas quando é com outro adulto,
fica muito, é muito perceptível, é muito imperceptível o quanto a gente quer que a nossa verdade prepondere sobre, sobre o mundo do outro, né? Mas com uma criança, isso acaba sendo mais perceptível, porque a todo momento é isso que a gente quer. A gente quer que uma criança, um serzinho que está reencarnando, né, que está aqui para começar a experimentar, ele tenha a vontade dele abafada, sem a mínima explicação, e a gente quer que a nossa verdade prepondere sobre o mundo dele. Opa, tô entrando. Sobre o mundo dele, sim. Então, muito legal duplamente, Helena, parabéns, porque escolher que o resultado ele venha de outro lugar e ainda se relacionando com crianças, eu achei maravilhoso. O Jorge quer falar alguma coisa? Não, Tati, está maravilhoso. Também achei fantástico aí o depoimento da Helena. Parabéns, Helena. Em frente. Então, tá. Eu vou ler mais um exemplo aqui do Cezinha, que ele escreveu no chat, tá? Ele falou que ele pensou bastante sobre alguns desafetos, alguns colegas de trabalho. O trabalho tá aí, né? O trabalho é um campo muito importante. A família, eu acho que é o principal. Não sei se tem como numerar, né? Mas se um é mais importante do que o outro, mas talvez principal, né? A família é o principal e o trabalho é um outro que é muito incrível, né? Que a gente pode experimentar e é um ambiente que geralmente é muito acelerado. Então a nossa tendência a gente se deixar levar e por esse campo, né, aquele inconsciente coletivo que existe ali de aceleração e tudo mais é muito grande. Então conseguir se perceber no trabalho é uma obrigação nossa também, como qualquer outra, né? Eu estou falando por mim porque geralmente na nossa família é onde a gente começa a perceber certas coisas, num grupo aqui de estudo, por exemplo, isso é maior ainda, né? Ou deveria ser a nossa percepção, mas no trabalho é realmente um campo que a gente ainda deixa passar, né? Porque, querendo ou não, é algo que nos conecta muito aqui com essa matéria. E ele disse que conclui que parte dos problemas está em mim e não neles. Olha só! Afinal, eles são meu espelho. Ontem tive problema sério no trabalho, entrei em desarmonia, percebi que o problema está em mim e não no outro. Olha que legal. Percebi que por não estar harmonizado, acabei baixando a frequência, fiquei desguarnecido, dando passagem para que outras vibrações se apresentassem em forma de raiva e estresse. Falhei, ontem não consegui manter a calma, no começo me culpei, mas depois parei para refletir e quero muito escolher a calma e a paciência, né? Tem tanta coisa para falar aí, Cezinha. Cezinha tá. Tem tanta coisa para falar aqui, né? Principalmente em relação à raiva, o estresse e se culpar, e depois o cair em si, o início, né, Jorge? O Jorge agora plantou a sementinha do cair em si, e querer escolher a calma e a paciência. Sim, a gente pode escolher. A todo momento a gente pode escolher. E não é errado sentir raiva e ficar estressado. Não gosto de colocar como certo e errado. Nós aqui, nesse mundo que a gente está, nós aqui encarnados, Jorge, me corrige, tá? E me ajuda em relação a isso, mas uma parte da nossa consciência, ela se materializou, né? Ela está aqui em forma de, enfim, de matéria e tudo mais, então a gente precisa aqui dessa matéria, precisa viver, precisa ter essas relações para que a gente possa perceber essa raiva e, enfim, esse estresse, esses arquétipos dentro da gente, né? Então não é errado sentir isso.
Mas, enquanto a gente ou colocar uma máscara em cima disso, e seja a máscara querendo dizer que aquilo ali não me afetou, ou não me afetou para o hipo, e aí, né, eu faço aquela imagem de bonzinho, ou me afetou e me leva para um hiper, para aquela imagem de arrogância, aí sim. Aí sim a gente está aumentando a velocidade e a intensidade que isso acontece dentro da gente. Então, a gente vai ter, eu falei que a gente está aqui, que parte da nossa consciência, a gente é luz e sombra, né? E então a gente precisa parar de fingir que a sombra não existe. Por isso que eu digo que não é errado sentir raiva. A raiva, ela tá dentro da gente. Tirando o Jorge. Ela tá dentro da gente. Então, ela vai surgir. Mas a gente tem o poder de escolha no momento que ela surge. Se a gente sente uma raiva, e aí é aquilo que o Jorge fala, se eu sinto uma raiva e eu tô aqui em casa sentindo uma raiva, mas eu não tô no meio da situação, é muito fácil eu conseguir dar um novo rumo para ela. Mas quando eu tô no olho do furacão, que é a tua situação, além de sentir a raiva, é muito sutil, mas eu tenho o poder de escolha. Se eu vou continuar abafando essa raiva e querendo dizer não me afetou e querer, né, passar por superior, ou me calando, mas querendo me calar, é muito sutil, gente, mas querendo me calar para mostrar que eu não senti, para mostrar que eu não me identifiquei, para mostrar que eu não me ofendi, enfim, tudo mais. Então, é isso que eu queria que todo mundo percebesse, sabe? Que existe uma sombra dentro da gente e que ao invés de deixar que essa sombra apareça para que a gente possa, como é que fala? Refazer essa unidade com todo o amor que também existe dentro da gente, já deixa tu falar, tá, Helena? Se a gente não está escolhendo abafar essa sombra, porque daí se a gente abafa, coloca uma máscara, como é que a gente vai resolver isso, né? Pode falar, Helena. Então, o que eu queria colocar é o seguinte, né? A gente passa, sempre lembrando, isso é uma coisa que eu tenho me lembrado bastante, né? A gente está num planeta de provas e expiações, então eu vou receber as provas de acordo com aquilo que eu preciso mudar, não é verdade? Então, assim, ó, voltando a falar da questão da irritação, por que eu ainda recebo prova? Porque eu ainda preciso consolidar essa questão, eu não estou 100% curada, não virei assim como é que, sei lá, uma expressão, não virei essa santidade ainda, absolutamente. Então, assim, enquanto eu acho que eu não tiver essa integridade, essa consolidação, essa união mesmo, né, com essa Helena irritada, essa questão da compreensão, ela vai continuar aparecendo e acredito que depois também vai. Eu não vou deixar de conviver com situações irritantes, né? Que bom que eu conviva, que bom que eu olhe, que bom que eu enxergue, né? Porque é como tu falou, né? Não, eu preciso tirar essa máscara, então, não, eu sou irritada, eu sou invejosa, eu sou ciumenta, eu sou arrogante, sabe? Então, assim, ó, quando eu digo eu sou, não, eu estou, né? Digamos assim, que eu estou. Então, é preciso reconhecer, sim, isso na gente. É preciso botar o olho e dizer, não, isso faz parte de mim, né? Eu estou assim, nesse momento, eu reajo dessa maneira. Então, como é que eu vou amadurecer? Como é que eu vou lidar com isso aí? Só passando por infinitas provas. E assim, numas provas a gente passa, em outras a gente cai, numas a gente vai para frente, e assim. Mas o importante nossa, Cezinha, eu acho assim que o fato de tu enxergar assim já, puxa, né? Nossa, eu acho que já é uma metade do caminho andado, assim, sabe? Mas eu acho que é isso, a gente precisa sim passar por provas. Porque só assim que a gente vai se curar. Porque se eu for para o meio do mato me isolar lá, vou só eu e as árvores e eu, não tem ninguém para me irritar, não tem ninguém para me causar inveja, nem para me despertar ciúme. Vou o quê? Vou ficar aí medindo forças com a árvore, sabe? Aí é muito fácil tu viver bem, né?
Mas é estando aqui no meio da tempestade é que a gente vai aprender, senão não tem como, né? Era isso que ele... Ou não, né? Porque lá a gente vai estar com os nossos pensamentos também. E uma hora a gente é movido por essa busca por prazer, né? Gente, eu tenho um amigo que me deu uma aula que, olha, a aula dele tá toda borbulhando na minha cabeça. Ele dá até palestra, esse amigo. E a gente vai ficar lá no meio daquele mato, mas tem aquela sementinha ali que chegar uma hora que vai ficar desconfortável e a gente vai querer saciar esse nosso desconforto com outras coisas. Então, nem no meio do mato, Helena, a gente está livre para isso, Tem né? razão. Tem E, razão. Eu vou conseguir viver assim, né? vai chegar uma hora que vai dar uma coceirinha, a gente, ai, que noia, que, sabe? Quero mais porque eu sou insaciável, enfim, quero outras coisas, porque minha carência está bombando aqui e eu preciso dessas demandas externas para tampar aqui, né? Para deixar isso em silêncio. E sim, Helena, eu arrisco dizer que é o que a gente, na verdade, o que a gente, já deixa eu falar, amigo, o que mais a gente, o que a gente tem de maior aqui para resolver, a gente vai continuar atraindo, né? E não para que a gente resolva, porque a evolução ela não dá saltos, né? A gente ainda está muito na crença, a gente começou a experimentar, mas os espíritos falaram ali que o bom espírito é aquele que tem, o bom espírita, né? O homem de bem é aquele que tem fé. E a gente não tem, a gente acredita, tem a informação, testa, está aprendendo, mas a gente ainda não consegue aceitar as situações como elas se colocam, né? Como elas se apresentam. Então, fé, a gente não chegou no estágio da fé ainda. Pode falar, amigo, por favor. Tati, tem algumas coisas aqui para a gente imaginar, para a gente conversar. Por exemplo, por que que um ambiente externo desequilibra a gente? Por exemplo, por que que a ação dos netos da Helena desequilibrou ela? Por que que os colegas de trabalho do Cezinha desequilibrou ele? Por que que ele se permitiu isso? Então, é uma questão que vocês precisam estar atentos a isso. Como é que algo externo pode provocar desequilíbrio no seu mundo interior e causando desarmonia? É bem aquilo que a Tati falou, não é? De você não querer olhar a sombra que há em você. Por isso que cria desarmonia. Porque você está fugindo daquilo que é real, daquilo que a vida está te apresentando como um problema dentro de você. Bom, você tem raiva, você quer correr da raiva, você julga, você condena, você critica. Isso está dentro de você, mas você está fugindo disso. Aí, quando a vida também te coloca frente a esse assunto, você fica com raiva. De novo, você não quer ver. Então, você está fugindo da sombra. Porque esse problema deveria trazer harmonia para a gente. Já que nossa escola é de experiência, é um processo educativo e reeducativo, como diz a Joana, eu deveria estar focado no aprendizado e não em ter raiva. Vocês querem ver como as coisas são meio contraditórias, mesmo no texto do Cezinha. Eu criei uma desarmonia, eu estava desarmonizado, e aí abri campo para um monte de coisa. Aí eu me culpei e depois não me culpei, mas eu falhei. Esse falhei não é uma culpa. Esse falhei não é um censor dizendo para ele, você errou, e está condenando ele. Como é que um censor desse dentro da gente não vai causar desarmonia? Então, se a gente é rígido ou rigoroso com a gente mesmo, a gente vai ser rígido e rigoroso com as falhas dos outros e vai criar desarmonia. Porque quando eu olho para o outro, eu não vejo o que ele faz de bom, eu vejo o erro dele. Então, criou desarmonia dentro de mim, entre a minha parte luz, como disse a Tati aí, e minha parte sombra, não é? A luz quer brilhar, mas a sombra não deixa. Então,
é preciso perceber essas sutilezas até do que a gente fala, não é? Não é que a gente tem que oferecer a face para o outro bater, 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 bater. Não é. É para a gente não se vingar, é para a gente não ter raiva, é para a gente não querer pagar o mal com o mal, é para a gente ter compreensão, é para a gente se educar, é para a gente perceber dentro de nós por que aquilo está acontecendo e dar um novo rumo. Esse é o sentido da outra face, não é deixar os outros bater, 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 bater. Se está batendo, 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 é porque o movimento que você está fazendo está errado. Então o efeito está voltando, 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 voltando. Então uma coisa que eu diria para o Cezinha, para ele observar bem o sensor, esse ser rígido, rigoroso, condenatório, que está dentro dele. E ele está fazendo isso com ele mesmo. Ok? E que para Helena e para Tati não deixarem que o ambiente desarmonize em vocês. Seja no trabalho, seja em casa. Como disse a Tati muito bem, é uma escolha, não é? Eu escolho não me desarmonizar. Eu escolho me pacificar. A Tati agora está na fase da pacificadora, então ela vai compreender melhor isso. Então, como ela está pacificando todos os ambientes, então ela sabe do que eu estou falando. Não é para cair no inconsciente coletivo do ambiente, se deixar arrastar. Isso o Evangelho chama de um arrastamento, né? Você se deixa arrastar para o negativo. Então, não se deixem arrastar. Pacifiquem, harmonizem-se, respirem. Nada do mundo externo pode causar, ou não deveria causar, desequilíbrio na gente. Era isso, Tati. Como sempre, tuas aulas são fantásticas. E eu Tua convido aula foi todo muito boa. para daqui umas 2 semanas escutar a Tati falar sobre a parábola do filho pródigo. Vocês vão... É melhor todo mundo levar um aparador de queixo, que vocês vão ficar com o queixo caído, tá bom? Ai, mereço, né, gente? Mereço. Já dei vários spoilers aqui. Mais alguém, gente, quer falar alguma coisa? Isso que o Jorge falou é muito importante, assim, porque se a gente for parar para pensar, vamos trazer, por exemplo, essa questão do trabalho, né? Ou a questão da competição, seja com quem quer que seja, porque quando eu entro em atrito com uma pessoa, com uma situação, é porque eu estou em competição. É uma luta, né? De forças ali. Eu quero que a minha verdade prepondere. Verifica, Cezinha, se não é isso que acontece. Independente de tu tá certo ou de tu tá errado, enfim. Porque a situação ela é neutra, né? Então, verifica se nesse embate não é sempre isso. Eu quero que a minha verdade prepondere. E aí a pessoa vai lá e fala mais alto, não, eu quero que a minha prepondere. O diálogo, ele podia ser todo assim, é um blá, 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 sabe? Mas, no fundo, o que a gente quer dizer é isso. Não, eu tô certo. Não, eu tô certo. Não, eu tenho poder. Não, eu tenho poder. Basicamente, isso é uma discussão. Então, se a gente para perceber que eu quero ser dona da verdade, dona do mundo do outro, e dona da situação, enfim, e tudo mais, se eu percebo o que está acontecendo, eu tenho a chance de, sabe, perceber isso e fazer diferente, porque foi para quem mesmo que foi para Pôncio Pilatos, amigo, que Jesus falou que ele não tinha o poder de crucificar, porque não tinha poder de crucificá-lo, porque o poder é do Pai que está no alto, não foi? Foi Pilatos? Foi. Então a gente não tem poder nenhum, quem tem poder é Deus.
ele deu um poderzinho assim para a gente, né? Claro que é incrível, de a gente servi-lo, né? De ser mensageiro dele, de seguir o modelo de Jesus, enfim, e tudo mais. Ele criou a gente e não criou para, né, para a gente fazer as escolhas dele e deu. Não, ele deu o poder da gente criar, da gente ter as nossas próprias escolhas. Mas a gente não é Deus. A gente não é Deus. Então, se a gente perceber isso, que a gente está querendo ser Deus no mundo do outro, a gente percebe que a gente está preso em uma escolha de milênios. E se a gente se mantiver preso em uma escolha de milênios, a gente vai ficar milênios patinando. E o resultado vai ser o mesmo. A gente não fez essa escolha e não caiu aqui onde a gente está? E a gente não chama isso de destino? E aí, quando acontece, quando a gente tem a chance de fazer diferente, a gente não faz, aí vai lá e acontece uma coisa que a gente não gosta, e a gente ainda fala, não, foi o destino que quis assim. Não foi. Foi a gente que quis assim. Então, se a gente não quer assim, a gente pode escolher, falando num bom português, baixar a bolinha, né? E não baixar a bolinha no sentido de, vou simplesmente obedecer e deu. Não, algo consciente, percebendo esse ego inflado e absurdo que quer mandar na nossa vida. E quer que as coisas sejam da maneira dele. E se ele está guiando a nossa vida, como o Jorge falou ali antes, a luz, ela não tem como. Não tem como, não tem espaço para os dois, né? Não dá para os dois ocuparem o mesmo espaço ao mesmo tempo. Não dá para servir a Deus e a mamãe. Karine caiu, deixa eu admitir aqui. E aí, um outro item do capítulo é a parábola do semeador. A gente já falou um monte de coisa sobre a parábola do semeador, então é muito legal, porque o que a gente está conversando aqui é justamente o que a parábola do semeador, o que Jesus quis dizer com a parábola do semeador, tá? E parábola é muito legal. A Maria, eu aprendi com a minha amiga, Maria Laura, que parábola, Jesus conversava com a gente através de parábolas, com a gente, com as pessoas, né, da época, através de parábolas, porque justamente por N motivos, né, mas um deles é justamente porque elas são atemporais, né? Numa parábola que Jesus utilizava, tinha costumes daquela época, né, que eles estavam inseridos. Mas, se a gente lê nos dias de hoje, ela é muito atual. E se uma pessoa, enfim, com outro tipo de crença, outro tipo de, sei lá, nível evolutivo, enfim, lê, ela vai entender de uma forma. Então, as parábolas, elas são neutras e muito atemporais, assim. Então, claro, eu vou ler aqui, é uma interpretação que eu fiz dela, e eu gostaria que todo mundo falasse também, porque com certeza vão ter interpretações diferentes, mas o principal é que a parábola, ela mostra muito isso, essa relação da informação chegando até a gente, e a maneira que a gente se movimenta a partir dessa informação. Então, eu vou ler aqui, tá? Deixa eu tirar aqui da tela. Eu vou ler a parábola e já vou passar para o próximo slide, que é uma continuaçãozinha, tá? Que daí os espíritos, eu acho que são... Não, que tá no Evangelho de Mateus, a continuaçãozinha também, tá? Eis aí que saiu o que semeia a semear. E quando semeava, uma parte das sementes caiu junto à estrada, e vieram as aves do céu e comeram. Então tá, o serzinho ali saiu semeando, uma parte das sementes ela caiu ali perto da estrada, então as aves vieram e comeram as sementes, tá? Aí de novo, voltou a semear. Outra, porém, caiu em pedregulho, onde não tinha muita terra. E logo nasceu, porque não tinha altura de terra. Mas saindo o sol, se queimou, porque não tinha raiz, se secou. Ou seja,
foi outra semente, caiu nos pedregulhos, assim, mas como estava numa altura um pouquinho, como estava nas pedras e estava um pouquinho acima da terra, ela até cresceu um pouquinho, mas como ela não tinha raiz, secou. Outra, igualmente, caiu sobre os espinhos, e crescendo os espinhos, a afogar. Outra, enfim, caiu em boa terra e dava fruto, havendo grãos que rendiam a 100 por um, a outros a 60, outros a 30, e o que tem ouvidos de ouvir, ouça. Ai, travou, gente, peraí. Ah, travou não, fui eu. E aí, Jesus, ele explica, né, aos discípulos. Ouvi, pois, ali ele contou, né, para as pessoas e tal, e essa explicação foi para os discípulos dele, onde ele diz: ouvi, pois, vós outros, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a entende, vem o mal e a arrebata, o que se semeou no seu coração. Este é o que recebeu a semente junto da estrada. Lembra que ali no outro slide ali da parábola, o semeador ele saiu, jogou a semente, então a semente, vamos dizer assim que ela é neutra, na verdade, ou na verdade ela contém a verdade, né? E ela está caindo em diferentes solos. Então, nesse primeiro solo, essa semente, que é a verdade, sem adulteração, que é neutra completamente, ela cai nesse solo, ela até cai no solo, mas vem uma ave e come, né? Ou seja, a gente pode entender como a informação chegando para a gente, independente de como ela chegue, né? E porém, a nossa resposta em relação a essa informação, enfim, ela ainda é instintiva. E aí ele trouxe ali como mal arrebata, né? Como uma ave comendo. Ou seja, a gente simplesmente responde com o mal que a gente tem dentro da gente. E aí esse mal, ele pode ser entendido como todas as nossas sombras, né? Que a gente tem. Então, eu acho que, não sei, arrisco dizer que, em sua grande maioria, é como a gente responde tudo que chega através da gente, né? A verdade, ela chega para a gente de todas as formas aqui nesse mundo material, seja através de um instrumento, né, que é uma pessoa, um professor que está ali para ensinar a gente, ou seja, da forma que seja, e chega, e a gente responde, ainda assim responde a todas as situações com esse instinto, ainda que a gente tem, né, responde com o que a gente estava falando, responde com raiva, então a raiva ainda prepondera nesse psiquismo. Alguém levantou a mão, gente. A raiva ainda prepondera, a inveja ainda prepondera, o ciúme, a Helena trouxe o ciúme ainda prepondera, então eu escolho resolver dar sequência nessa minha vida com esse meu conteúdo. E aí ele segue. Já vou deixar todo mundo falar, tá, gente? Mas o que recebeu a semente do pedregulho, este é o que ouve a palavra, e logo a recebe com gosto. Porém, ele não tem em si a raiz, né? Que é o que a gente faz também. Ele não tem em si a raiz. Antes é de pouca duração, e quando lhe sobrevém tribulação e perseguição por amor da palavra, logo se escandaliza. Que é a gente, né? Também. Acho que a gente transita muito em todas essas situações. Então, na segunda situação, o semeador foi lá, semeou na terra de pedregulho, que até cresceu uma arvorezinha, mas como ela não tinha raízes, ela não... Enfim, ela morreu, né? E é o que a gente faz também. E é o que a gente faz com a informação, porque os nossos objetivos aqui, eles não são
bem estabelecidos, a gente não tem essa base forte, né? Porque lembra da questão do mal, que a gente fala que o mal ele não tem base sólida? É isso que acontece, né? A semente, ela chega, e aí a árvore, como se fosse a gente, ou como se fossem as nossas ideias, enfim, cada um traz como queira, mas se eu cultivo esse mal que existe dentro de mim, ele não dura por muito tempo, ele se autodestrói, justamente porque ele não tem essa base sólida, que é a do amor, né? E aí, como eu falei, é porque os nossos objetivos, eles realmente não são bem traçados. Então, a gente até tem acesso à informação, ela chega através da gente, mas a gente ainda assim permite que esse conteúdo de sombra tenha vida. E ele vai ter que ser destruído, como a gente já falou, né? E aí existe uma terceira situação, que é o que recebeu a semente entre espinhos. E este é o que ouve a palavra, porém os cuidados desse mundo e o engano das riquezas sufocam a palavra e fica infrutuosa. Claro, em nenhum dos casos deu frutos, né? Ou os frutos eles se autodestroem, enfim, nem chegam a nascer. Mas essa entre espinho é justamente o que a gente estava falando dessa questão material aqui, né? Que a gente ainda coloca tudo isso, todas essas questões materiais acima de tudo na nossa vida. Os nossos objetivos ainda são muito materiais, por mais que a gente estude, por mais que a gente se reúna aqui terça e quinta-feira, por mais que a gente trabalhe, por mais que a gente tente se modificar, os nossos objetivos materiais, e aí eu não estou falando só de conquistas materiais como riquezas e tudo mais, eu estou falando de tudo que concerne esse mundo material, esse mundo dualístico que a gente vive. Se eu estou falando de dualidade, eu estou falando de a luz e a sombra, como a gente falou ali no começo, né? Então, eu ainda quero que tudo isso que é instintivo, ou seja, tudo isso que vem do ego, eu ainda dou muita vida para tudo isso, né? E a última situação é o que recebeu a semente em boa terra, que ouve a palavra, né? Então, ele recebe a informação e entende aquilo ali, ele tem o discernimento, né? Então, ele recebe a informação e ele escolhe se movimentar de uma forma diferente de todos os outros ali, porque a diferença dessa última é que dá frutos, né? Que ele fala ali que dá frutos. Uns dão 100, outros 60, outros 30, enfim. Mas esse é o que já está utilizando, já utiliza o livre-arbítrio para se movimentar em relação a Deus, né? E claro, ali ele fala uns 60, outros 30, outros 100 e tudo mais, em relação aos frutos, né? Justamente por essa questão de que a gente não vai acertar de primeira, né? A gente vai tentar, vai se colocar no movimento, as situações vão chegar para a gente, vão se apresentar para a gente, e a gente vai colher os frutos daquilo ali, né? E os frutos em forma de resultado, enfim, e tudo mais. E nem sempre a gente vai acertar. Mas o importante é que a gente esteja em movimento sem querer controlar esse resultado. Simplesmente confiando na vida. Tem mais milhares de outras coisas para falar dessa parábola, mas eu achei ela muito incrível porque ela mostra justamente esses níveis, né, de tudo que acontece dentro da gente, de como a gente enxerga o mundo e de como a gente responde, né? Ora cegos, ora inconscientes, né? Ora o mal ali preponderando no nosso psiquismo, outra hora a gente tendo um leve discernimento, mas ainda pensando, vai dar muito trabalho, então não quero, e aí eu não tenho uma raiz, uma base sólida, e isso acaba morrendo, porque realmente dá muito trabalho, o autoconhecimento ele dá muito trabalho, fazer diferente dá muito trabalho, requer muito esforço da gente, e hora a gente quer fazer a adulteração da verdade, então a gente ainda responde
com todo esse conteúdo da gente que é de raiva, que, né, inveja, ciúme, falta de paciência, avareza, enfim, tudo mais, e a gente adultera a verdade, querendo dizer que a gente está certo, né, quando não está. E ora a gente se coloca perante a vida, assim, eu acho que essas são as horas mais escassas do nosso dia, onde a gente pensa, poxa, eu quero fazer diferente, né? Eu vou receber isso que eu estou recebendo agora nesse momento e eu vou receber isso como uma informação e vou escolher dar um novo rumo para as situações que se apresentam na minha vida. Alguém quer falar? Não? Todo mundo quietinho? Bom, esse foi mais ou menos o meu entendimento, e também a gente pode, com essa parábola, também pegar outros significados, né? Por exemplo, por que a semente, ela cai em solos diferentes, né? E por que não foi falado nada da semente, né? Tipo, em relação ao fruto que vai dar, ou tipo de semente, enfim. Né? Justamente porque a verdade, ela não tem adulteração. A verdade é ela por si só. Então, quando a gente escolhe viver a nossa vida baseada nessa verdade, né? Que a verdade, a gente pode falar como o amor, como Deus, enfim. Quando a gente escolhe viver consciente, a gente confia. Então, o fruto que vai dar, pouco importa, porque a gente confia que aquele vai ser o melhor para a gente, né? Então, a semente, ela vem como não sei se eu posso falar um símbolo, amigo, mas ela vem como um símbolo dessa verdade e do amor. E o solo é o nosso coração. Se o nosso coração ele está completamente soterrado de tudo isso que a gente coloca em cima dele, né, de todas essas cascas e camadas que a gente escolhe viver a nossa vida, o nosso coração ele fica soterrado. Então não tem, pode chegar a palavra que for, pode chegar o exemplo que for, através de um instrumento, enfim, que não atinge o nosso coração. E pode ver, se não atinge o nosso coração, não está fruto, não cresce. E a árvore, a gente, né, que é a última ali, a gente pode trazer como se fosse a gente, né, que a gente só cresce e só se desenvolve a partir do amor. Caso contrário, a gente vai sempre se autodestruir, a gente não vai crescer, né? A gente não vai evoluir, então a gente vai acabar atraindo sempre as mesmas situações para a nossa vida, e aí brigando com as situações, enfim, e fazendo sempre as mesmas coisas e atraindo sempre as mesmas situações e nunca tendo um resultado diferente, né? E as raízes ali é como se fossem as nossas crenças. O que a gente escolhe ter de base sólida para a gente? É Deus? É o amor? É o amor que está por trás de todas as nossas tomadas de atitude? Ou é algo diferente disso? O que vocês me dizem? Não fala nada? Não tens uma pergunta mais fácil, não? Eu estou aqui, sabes, o Tati, porque, como eu te falei, né? Eu fui muito carola, assim, muito beata, né? Foram anos e anos de igreja católica, e era na quarta, e era no sábado, e era no domingo. Então, eu já ouvi essa parábola do semeador tantas vezes, porque na igreja católica, assim, né? Ano a ano ela se repete, né? Então, no fim, Eu imaginei, Helena. tu frequenta tantos anos a igreja, quando começa a ler a leitura, tu já sabe até de cor que vem, né? Uhum. Mas aí, assim, tu estava lendo, estava pensando quantas e quantas parábolas, né?
E o que a gente fez com elas, né? O que a gente faz com elas, né? Porque eu estou aqui pensando assim, então que existe 3 possibilidades quando se ouve a palavra de Deus, né? Quando se ouve o evangelho, por exemplo, o ensinamento. Eu tenho 3 possibilidades, né? Nem ouvir, entrar por um ouvido e sair pelo outro, né? Estar largado no chão. Ou ouvir e não praticar. Ouvir, até posso pensar no assunto e não praticar. Ou realmente ouvir, trazer para o coração e mudar a prática, né? Eu vejo assim, não sei se a minha interpretação é essa, mas é que eu digo assim, ela já é tão antiga, né? Tantas vezes ouvida, tantas e tantas e tantas, e cada vez que tu ouve, ela traz uma reflexão diferente, né? Engraçado é isso, assim, né? Porque, não sei, assim, é o que eu digo, às vezes como é que eu vou te falar? Como o Jorge não gosta que a gente fale isso, mas é aquela coisa assim, né? A teoria a gente tem, né? Como eu te falo, assim, ó, eu sei de cor, mas daí eu vou pôr em prática, ainda tem uma distância, né? Como a gente é teimoso, né? Como a gente é arrogante, como a gente, sei lá, como a gente despreza, digamos assim, né? Todo o conhecimento que está ali, é só pôr em prática, né? E a gente tem tido, eu principalmente tenho tido provas já, assim, né? Exemplos de coisas que tu vai mudando, assim, a tua prática e quão bem isso te faz, assim, sabe? Eu vou citar novamente essa questão da irritação, que hoje consigo, graças a Deus, dar aquele start antes que ela chegue e me domine, e o quanto isso me beneficia, né? E a gente ainda faz de conta, né? Não sei, acho que a gente é meio lesado, sabe? Eu só posso chegar a essa conclusão, cara. A gente é lesado, não tem outra explicação. Mas era Isso tem muito a ver com a questão do cair em si. Eu vou deixar para o Jorge falar, porque ele está com a mãozinha levantada ali, doido para falar do cair em si, eu tenho certeza. Pode falar, amigo. Não, cair em si, vou deixar para você. Eu quero falar sobre o que a Helena falou aí. Helena, não é que Jorge gosta, é que usar crenças limitantes não nos ajuda em nada. Então, falar eu não consigo, é difícil, olha, faz muito tempo, mas eu não consigo. Como isso pode nos ajudar? Então, veja, eu acho que também, Helena, tem uma expectativa muito grande que não vai acontecer. Por exemplo, nós não vamos virar santo e não vamos resolver todos os nossos problemas nessa vida. Então, esquece. Por outro lado, o que diz a lei? A lei diz que neste momento evolutivo nós precisamos conseguir o autocontrole e o autodomínio sobre os nossos instintos, sobre o nosso mal, sobre as imperfeições que temos. E usar o bem para que a gente consiga o equilíbrio. Então, a lei quer de nós um equilíbrio para que a gente chegue na regeneração. Então, veja, você não está fazendo isso, você acabou de falar, ó, eu consegui controlar minha irritação. Então, você já está fazendo. Então, como isso é difícil? Não é? Você contou uma história linda hoje à tarde para mim, foi? De algo que você não conseguia, também está conseguindo. Então, qual é a dificuldade? Então, eu não entendo. Por que usar crenças limitantes? Não há necessidade de dizer que não consigo. E também não precisa presumir, aí sim, é, uma, é um grande defeito que a gente tem do ego inflado, que é a presunção de achar que a gente vai resolver tudo. Não vai resolver. Nós precisamos dar um passo conforme a lei quer. A lei quer autocontrole e autodomínio sobre as imperfeições, sobre as paixões, sobre os instintos, sobre o mal. Ponto. E que a gente faça o bem o tempo todo. Aí a gente alcança o equilíbrio. E você está fazendo isso. Então, todas as pessoas que dizem, não consigo, isso é difícil, não sei o quê, eu tenho isso, só põe defeito, não sai do lugar, Helena. Então, não é porque eu não gosto, é que a crença é limitante. Entende? Então, todos nós aqui, vocês acabaram de ver, o Cezinha está conseguindo êxito conforme o passo que ele está dando. Não está maravilhoso? Está maravilhoso. Não é? A Tati está dando os passos conforme ela pode, mas está dando, está maravilhoso.
Você também, eu também, todo mundo aí, a Cláudia, né? Está em franca ascensão aí. Até daqui a pouco ela vai relatar algumas coisas para nós, tenho certeza, porque ela tem umas boas experiências essa semana que ela vai contar. A Tati Tessarolo, a Maria, a Karine, todo mundo tem experiências aí que está conseguindo. Então, agora dizer que não consegue, que é difícil, essas coisas tudo, eu não entendo como isso pode ajudar. Ajuda a gente seguir sempre em frente. Caiu, levanta e segue. Caiu, levanta e segue. Caiu, levanta e segue. E pronto, vai em frente. Aí isso ajuda. Não, ô Jorge, o que eu quis me referir, não, assim, com certeza a gente já tem conseguido, né? Mas eu me referi a mim na questão assim de, sei lá, mais de 40 anos escutando a mesma parábola, nesse sentido, sabe? Não, Tá você não tem entendendo? 40 anos. Você tem alguns séculos. Não, vou falar dessa Você vez, tem por favor. milênios que você está É. escutando a mesma coisa. Mas agora chegou a hora de dar os passos que você consegue. Entende? Sim, sim. Assim como eu. Tenho milênios e milênios nas costas aí. A gente emburrado, não é travado, brigando o tempo todo por nada, porque depois a gente desencarna e vai descobrir que brigamos por nada. Aí vai para o umbral, os dois, chega lá, faz as pazes no umbral, vamos voltar como marido e mulher, vamos voltar como pai, vamos. Não, é Chega que eu aqui e digo briga assim, tudo como de tu novo. sempre diz, é tão simples, né, Jorge? Né? Mas a gente não consegue dar o passo que a gente consegue. Porque tem o cair em si aí, que a Tati vai explicar para nós. Sim. Então, É tá. algo que só Deus sabe o momento, Helena. Não é nós. O momento que você vai dar né, a luz vai acender, só Deus sabe. O que a gente pode é se esforçar e estudar para aquele conhecimento estar disponível na nossa mente. Ele estando disponível, o encaixe vai ocorrer em qualquer momento que Deus achar. E depois a Tati vai explicar, não quero dar spoiler, né? Tirar o momento da Tati aí, porque ela está louca para falar disso. Pode falar, Tati. Ai, meu Deus, eu não vou falar agora não. Cair em si não é para essa aula. Depois você deixa a Cláudia falar, que ela tem umas coisas boas para contar. Vou deixar a Cláudia falar. Gente, Fala aí, Cláudia. não, eu não tenho o que falar, gente. Ah, não, eu achei que tu queria falar mesmo, de verdade. Dessa Eu vez só, Eu também. eu só estou absorvendo. Eu também pensei que ela tinha umas experiências boas. Ai, amigo, tu é engraçado, né? Eu achei que ela tava... Foi Devagar, engano, vamos devagar. foi engano, Cláudia, desculpa aí. Como ele é, né? Fala aí, Cláudia, pra gente. Amiga, eu não tenho. Não? Não. Ai, que vida tranquila, né? Meu Deus do céu! É um Olha, marasmo. É um na próxima marasmo. encarnação, eu quero a vida da Cláudia. Olha que vida Não. tranquila. Para de repente tu se sai melhor do que eu, né? Tô. Mas é, cada um com os seus, né? Mas É, esse negócio das informações, tudo que chega para gente, tem coisa que nem chega de uma maneira. Nós aqui na sala, estás passando uma informação hoje. Para mim, vai entrar de um jeito que eu possa absorver e externar bem, né? Com calma, com amor. Para outras pessoas pode entrar e não fazer efeito algum, que você falou. Sabe assim, não foi a mesma coisa que não falar. Essa é a parábola. Cada um absorve da maneira que está conseguindo absorver. E a gente não tem que eu acho que não tem que se cobrar muito, não. Cada coisa no seu tempo. Eu acho, cada coisa no seu tempo. Se a minha árvore não deu fruto ainda, ela vai dar. Mesmo que eu leve milênios, eu sei que vai dar. Já deu? Eu já estou falando. Eu já estou falando. Isso é um fruto muito grande. Maria, a Maria tá aí? Acho que não. Não, caiu, porque elas estavam aqui. Ela Oi, já- Oi, tu ouviu o que a tua mãe falou? ela falou, eu tô surpresa. Não, e tu ouviu o que ela falou? Por parte, sim. Que pode não dar fruto agora, mas que ela tem certeza que vai dar. É minha mãe, né?
Tá vendo? Tá bom. Tá Uhum. bom. Maravilhosa, Por Cláudia, isso que ela não tem problema, porque ela é maravilhosa, minha. maravilhosa. E a Cláudia falou algo que eu ia falar, mas não com essa doçura toda aí. Que tu devia falar mais vezes, Cláudia. Tua voz é muito doce, tu deixa a gente calminho. O que eu ia falar era, em outras palavras, que a gente está toda hora querendo controlar o resultado, né? E isso está tão intrínseco na gente e tem tanta intensidade que a gente vive isso como uma realidade e acaba achando normal, né? Onde eu quero pular etapas. E acho normal querer pular etapas, né? Não é, Helena? Tipo, ai, mas né, eu não consigo e não sei o quê, por que que a gente... Ainda assim, a gente se movimenta, mas se movimenta muito pouco. Porque, tá, a gente faz um movimentinho, mas logo o ego assume, sabe, é muito rápido, logo o ego vai lá e assume e ele já quer um resultado imenso. Já quer que a gente abrace Jesus, como diz a Maria. Então, isso é muito sutil. E aí a gente perde os verdadeiros frutos que estão acontecendo, porque tudo isso está sendo aproveitado e a gente não está percebendo. Pode falar, Tatinha ou Maria, ou Maria. Oi, gente, é a Tati. Na verdade, enquanto a Irã estava falando ali sobre a questão de ter visto essa parábola por tantos anos, né, e não ter, sei lá, não ter tido o encaixe que teve hoje, por exemplo, eu vejo como as oportunidades que Deus nos dá, porque Deus nunca vai desistir da gente, né? Então, ele manda a mesma mensagem de diversas formas, e é a mesma mensagem por anos e anos dessa existência. E eu vejo um grande exemplo disso, né? Como a gente negando. É claro, isso seria até uma metáfora, mas é a gente no dia a dia fazendo a repercussão da nossa queda inicial, né? Porque de diversas formas a gente nega Deus. E de diversas formas ele vai trazer instrumentos e mensagens para que a gente tenha a oportunidade de voltar a ele. Então, a mensagem dele vai ser única, só que ele vai usar de várias ferramentas para atrair a gente. Então, era esse o insight. Obrigada. Maravilhosa. E não é isso que diz a parábola do semeador? Não está ali o semeador com a verdade o tempo inteiro para a gente, mas ela só colhe frutos quando ela tem aquele solo perfeito, as condições perfeitas, ou seja, quando aquilo realmente toca o nosso coração, porque pode ver que não deu frutos na primeira vez que ele semeou. Ele continuou semeando, mas tinha as condições perfeitas para que aquilo pudesse acontecer. E as condições perfeitas são as que Deus quiser, e não a gente. Mas o processo, ele não é passivo, a gente sempre fala isso, né? A gente precisa do movimento, a gente precisa estar em movimento. Porque se a gente não fizer nada, não conhecer aí mesmo, aí pode chegar qualquer tipo de informação, que a gente vai fazer o que a Tati falou. Eu não lembro se foi a Tati, mas o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a informação e vai negar. Não, isso é besteira, não quero saber. Ou vou adulterar, enfim. Mas se eu estou no movimento, se eu estou em busca de tudo isso, se eu estou preparando o meu terreno, Deus vai saber a hora que aquilo ali vai estar nas condições perfeitas e eu, né, para que aquilo dê frutos, e eu preciso fazer a minha parte, que é tentar fazer com que com que atinja o meu coração, com que as situações elas toquem o meu coração. E eu só vou conseguir isso quando eu der mais espaço para o meu coração falar. O problema é que a gente faz um pouquinho e já quer aquilo tudo. A gente não, né? O ego. A gente faz o mínimo. E a gente já quer resultados maravilhosos para que a gente não tenha mais trabalho. Mas
Não é assim. Posso passar ou alguém tem mais alguma coisa para falar da parábola do semeador? Não. Vou entender o silêncio de vocês como um não. Ué, travou? O dever. Tati, Oi, pode falar, amigo. só para lembrar a todo mundo que nós somos todos semeadores, tá? Então, você está semeando no seu lar, está semeando na família, e lá você vai encontrar os solos, né, pedregoso, as aves que vão pegar aqueles que ficam no caminho, vai ter o solo do espinho, e que a paciência se faz necessária em todos esses solos, mas que com o nosso exemplo estamos semeando o tempo todo. Precisa ser só paciência e cuidado para que o solo possa, né, ir evoluindo até que ele fique fértil para receber a última semente lá, a semente que vai germinar. Então, fiquem atentos sobre isso. Tudo que nós fazemos, estamos semeando. O que falamos para os outros, o que estamos pensando, como estamos agindo, estamos semeando. Ok? Era isso, Tati. Obrigado. Obrigada, eu. E aí, o capítulo, ele continua. Aí ele já entrou ali naquelas instruções dos espíritos. Na verdade, com a parábola do semeador já entrou, só esqueci de falar. E aí o segundo tópico ali das instruções dos espíritos é o dever. O dever é a obrigação moral. Primeiro, para consigo mesmo, e depois para com os outros. O dever é a lei da vida. Encontramos-lo nos mínimos detalhes, como nos atos mais elevados. Lembra que eu falei ali que eu não gosto nem de dever, porque dever é uma obrigação, né? E é realmente isso. Em várias coisas na minha vida, eu não gosto de utilizar a palavra dever, tipo, no sentido de que, eu devia ter feito isso, eu devia ter feito aquilo, enfim. Mas não é nesse sentido. O dever é de obrigação mesmo. Eu acho que o único dever e a única obrigação que a gente tem é se colocar no caminho da evolução, sabe? E aí isso abrange todo o resto. Nosso dever é o bem, o nosso dever é o amor. Então, esse é o nosso real dever, né? E eu só vou conseguir isso, o que Jesus falava, né? Qual foi o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, né? Justamente porque quando eu alcançar esse nível de amor, quando eu conseguir que o meu coração seja tocado dessa forma, né? Na verdade, a gente tem que mirar lá em Deus mesmo, esse amor imenso. Claro que nós nunca vamos ser iguais a Deus, mas que o nosso objetivo principal seja Ele, né? Para que a gente tenha esse maior amor possível. E a partir do momento que eu tiver disposta a abrir o meu coração nesse tanto, eu vou conseguir aplicar isso comigo, e se eu consigo aplicar comigo, eu consigo aplicar com os outros, porque eu não vou ter mais distinção de mim e do outro, eu não tenho mais competição. A partir do momento que eu enxergo o outro como uma extensão de mim, e não alguém que está competindo comigo, eu não tenho mais extensão. Então, o amor, ele vai ser igual comigo mesma e com o outro. E aí não tem mais essa competição que a gente estava falando ali no início, de que é o que causam os embates da nossa vida, os nossos problemas, são as causas dos nossos problemas. Hoje uma amiga falou ali num grupo de WhatsApp, falou assim, meu Deus, mas será possível que eu não vou ter um dia sem resolver problema? Eu pensei comigo, tomara que não, porque né, a gente está aqui para resolver tudo isso que a gente causou para a gente mesmo. E a gente vai ter sempre os mesmos problemas se a gente passar a resolver as situações dos mesmos problemas, da mesma forma.
Então, que é quando eu digo que a gente enxerga o outro como um rival, né? E a gente compete com o outro, e a gente não enxerga só o outro como rival quando a gente não gosta do outro. A gente enxerga as pessoas que a gente gosta como rivais. Porque a gente entra em atrito com elas também, a gente compete com elas também, a gente quer que a nossa verdade prevaleça no mundo delas também. O nosso diálogo, eu percebi, e falei isso para o Jorge essa semana, que eu percebi que o meu diálogo, seja com as pessoas que eu me dou bem, seja com as pessoas que eu tenho esses atritos, igual, acontece igual. Eu quero ter razão. Então, eu estou numa conversa informal, com amigos, com quem quer que seja, eu quero ter razão. Então, eu escolho as palavras para que eu tenha razão, para que eu seja aceita, para que eu seja benquista, para que, enfim, para que essa minha imagem de eu sou uma pessoa perfeita, ela não seja abalada. E isso com as pessoas que eu não tenho essa afinidade, né? Aí uma conversa formal, meu ambiente de trabalho, com pessoas que eu não conheço, enfim. Isso acontece o tempo todo. Então, não é competição igual. Não estou querendo competir igual com as pessoas que eu gosto, com as pessoas que eu não gosto. Então, a gente não está num sincronismo, né? Quando eu digo sincronismo, ou seja, a gente não está todos no mesmo objetivo. Aliás, eu não estou nesse mesmo objetivo, né? Que é a gente cair, a gente se tocar, na verdade, nem cair em si, enfim, ou não sei, de que tá todo mundo trabalhando para o mesmo objetivo. Isso ainda não atingiu o nosso coração. No fundo, o que ainda move as nossas ações é que a gente vença, que a minha vontade seja feita, que eu tenha privilégios, que eu tenha poder, que eu ganhe, que eu tenha benefícios. E se esse é o meu objetivo, como é que eu não vou ter atrito? Eu vou estar sempre em competição? E competição é atrito, é duelo? Sabe? Percebam se isso acontece na vida de vocês também. Porque a competição, ela é muito sutil. E se ela acontece em situações que nos causam desconforto, ela também está passando despercebida em todas as outras situações que a gente não está vendo. E aí mesmo que aí eu não vou conseguir. O meu dever, ele não vai ser atingido. Porque se eu estou em competição com alguém, como é que eu vou amar essa pessoa? Como é que eu vou entender que nós somos iguais, que a gente está trabalhando para o mesmo objetivo, que a gente vai chegar no mesmo lugar? Como é que eu vou entender isso? Eu não vou conseguir, né? E aí a gente precisa se perceber. Eu acho que o nosso perceber, ele precisa ser cada vez mais profundo. Os exemplos, quando eles são muito ruins e fazem a gente sentir dor, eles servem justamente de modelo para que a gente possa trazer isso para os que ainda não estão doendo e que não venham a doer mais, né? Não venham a causar uma grande dor, mas esses são modelos e a gente evolui exatamente dessa forma e não vai parar de evoluir dessa forma. Bota um pé para fora da faixa, né? Enfim, se lança aí na vida, se coloca no movimento, acontece a situação, a gente se choca com a lei, sente dor, volta, olha para si, tenta fazer tudo de uma maneira diferente. É a maneira que a gente evolui, né? Então, que a gente consiga perceber que se a gente faz algo e que está me causando em uma situação da minha vida, é porque esse algo que está doendo muito é o cúmulo dessas coisinhas pequenininhas que eu não estou vendo, que estão passando. Posso passar para frente? Alguém quer falar alguma coisa? Nem sei que horas são, gente. Ô, Tati, eu tenho uma 8h49, sugestão. tem uns minutos. Oi?
Tem uma sugestão aí. Claro. Eu queria perguntar para todo mundo se alguém sabe qual é o seu dever. Qual é o dever? Ele está falando ali que nós temos um dever. O dever, como a Tati falou ali, nessa reflexão dela, que foi maravilhosa, ela colocou, você pode amar ou não amar. Então, você tem um dever aí ligado ao livre-arbítrio, né? Que você pode cumprir o dever ou você pode não cumprir o dever. Mas primeiro eu preciso saber qual é o dever. E qual é o nosso dever? E ele diz lá no capítulo 6, no Cristo Consolador. Então vamos lá, gente. Qual é o nosso dever? Cadê a Helena? Maria Laura, Tati, Cláudia? Oi, acho Nosso- que essa eu posso nosso participar. Faz tempo que eu não participo. Oba! Ai, ai. De É óculos agora, porque pessoal. é Karine que, vai é que essa, participar. é que essa pergunta do Jorge, ela martela na minha cabeça todos os dias. Então, sempre vem na minha cabeça assim, parece que essa pergunta sobre tudo que acontece na minha vida, eu vejo que o meu dever é colocar amor em tudo que eu faço, sabe? E quando eu vou contra isso, não dá certo. E isso é empírico, eu já vejo todos os dias, lógico que eu não consigo colocar ainda amor em tudo que eu faço, mas eu luto muito contra isso, né? Acho que é uma revolta, e aí eu caio, dói, volto e vejo que eu preciso colocar amor. Então, qualquer coisa que eu faço, que seja no trabalho, no relacionamento, em tudo, exatamente tudo na minha vida, se eu não ouço meu coração e coloco amor, dá errado. Então eu sinto que é isso, sabe? O meu dever como pessoa, como ser, enfim. Essa é a minha contribuição. Maravilhoso. E não é isso? Não, eu acho que não é no Princípios, o Jorge é uma biblioteca ambulante. Não, no Pensamentos, né? Que o Baldi fala que o tipo de energia que a gente coloca no início de cada atividade, a gente pode prever o resultado daquela atividade. É Pensamentos, né? Ele fala em Fala das pensamento. trajetórias. Não é isso que a Karine É, falou agora? isso. E que Ele legal. fala em evolução e É, evangelho também, ele fala sobre isso. é muito Pode falar, incrível, Karine. assim, porque até estava falando isso com algumas amigas ontem, que eu tenho até um exemplo, assim, que é quando, por exemplo, eu vou fazer uma proposta de honorários para um cliente, né? Se eu sou um pouquinho zolhuda, né, no que eu estou fazendo, e não coloco porque, assim, hoje eu já aprendi isso, né? Que eu tenho que colocar, no caso, a justiça do meu trabalho, né? O que eu estou fazendo, que seja uma coisa justa. Mas já teve momentos que não foi dessa forma, e hoje eu já entrei no modo de sempre fazer assim, porque sempre dá errado. Ou aquele cliente que aceita vai me incomodar muito, 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 eu vou ter uma situação ali muito difícil, e isso ocorre, assim, então, assim, eu tenho resultado em todas essas situações, sabe? E aí, hoje, eu já meio que sei que eu tenho que colocar o coração, tipo, é muito difícil isso no dia a dia, é quase que uma luta, né? Eu acho que a gente fica jogando isso para revolta, para não aceitar, e aí eu sinto que o meu coração, eu tenho que jogar o coração, senão não vai dar certo. Então, eu acho que é meu dever. Maravilhosa. É isso mesmo, né? E pode ver que o amor e a justiça, eles vêm juntos, eles não caminham separados, né? Então, ela falou que, na verdade, assim, no Cristo Consolador, Jesus diz que o nosso dever é justiça, amor e caridade. Né? Então, se a gente não estiver fazendo isso, não estamos cumprindo o nosso dever. Eu tenho uma sugestão para dar para a Karine, para ela sentir o coração. Porque o seu coração ele vai fazer uma contração ou uma expansão. Você vai se sentir bem ou vai se sentir mal. No mesmo momento que você estiver cumprindo o seu dever ou não cumprindo o seu dever.
Isso acontece muito, mas muito comigo, não é? Quando eu estou fazendo uma coisa errada, de imediato meu coração trava. Então eu já sei que está errado. E é muito, muito rápido, porque a nossa mente ela tende a travar a gente, a fixar a gente numa ideia, né? E depois que a gente se aprisiona numa ideia, é muito difícil a gente não realizar aquilo. Então, sentir o coração, e aí vale para todo mundo, é muito importante. Mas o nosso dever é justiça, amor e caridade. Quem não sabia, agora sabe. Ô, Obrigada. Jorge, Oi. mas assim, ó, me perdoe se eu estiver equivocada, mas Tá eu penso, perdoado. a questão da pergunta aí, para mim, a primeira coisa que veio foi o amor, porque eu acho que quando tu é conduzido pelo amor, quando tu deixa o amor te conduzir, né? Não tem como ser injusto e não ser caridoso. Estou errada, não? Eu não sei se está errada, mas eu estou dizendo que como é que está no Evangelho, né? Se você ler lá o capítulo 6, e ele fala das aflições, né? Como é que você se liberta das aflições, ele diz que você tem que cumprir o seu dever, que é de justiça, amor e caridade. Pois é, mas aí, entendeu? Então, Eu tô tendo essa questão assim, né? Porque se o amor, onde tem amor, tem tudo, né? Entendeu? Não tô, eu sei que está escrito lá, tu já colocou, mas pra mim é como essa menina Karina falou, onde tem o amor, vai dar tudo certo, né? E a gente é é que são... fragmentado, a gente não pode esquecer, né? Desculpa, amigo. Não, pode falar. Não, eu ia falar que a gente é fragmentado, né? Então, querendo ou não, o nosso dever é justiça, caridade. Desculpa, amigo, tá não prestando atenção, tava dormindo. Sabe? Mas esses são os nossos deveres, porque o amor ainda para a gente é fragmentado, né? O amor para nós ainda nem existe, né? É, Então, se a obrigada. gente conseguir Verdade, ser amigo. justo, Mas esse se a gente conseguir ser... a hora que ele tomar a forma dele, a hora que a gente entender de fato, agir de fato com esse amor genuíno, todo o resto vem por consequência, entende? Mas, É. enfim, estou viajando aqui. Aí a justiça, a caridade, tudo isso vão estar contido no amor, né? amor. Mas ainda não está, como o Jorge falou, realmente a gente não nem sente o amor de verdade. Mas o teu raciocínio está certo, Helena. Mas como a gente não tem que dar um passinho de cada vez, né? Que nem se você pensar, não existe diferença entre caridade e amor, não é? Então, são a mesma coisa, né? Até o texto que no capítulo da fé, né, que diz que do apóstolo Paulo, aquela carta que ele faz dos anjos, tal, aquele texto lá ele foi copiado de uma carta do comportamento da Maria, né, que o Paulo escreveu, que ele chama exatamente a excelência do amor. E no Evangelho ele está colocado como caridade. Né? Ele está colocado o que é caridade. A caridade é quando você não se irrita, não tem soberba, né? Quando você não se orgulha. Mas esse texto aí, na verdade, ele chama-se a excelência do amor, que foi feito pelo apóstolo Paulo, ele observando o comportamento de Maria, lá em Éfeso. Ele estava na casa de Maria, observando como Maria se comportava, porque a Maria atendia vários doentes, não tinha tempo de conversar com ele. E ele, observando, ele começou a escrever o texto. Que cara é essa, Tati? Cara de... Meu Deus, que lindo, né? É. Lindo. Imagina tu ter o privilégio de observar uma pessoa assim, que faz tudo com o coração, sabe? Tu estava falando e eu estava pensando se fosse eu, assim, de frente para a Maria. Realmente foi longe. Mas se vocês puderem ler o texto, procurem na internet a excelência do amor. É Tá, muito maravilhoso. vou procurar, deixa eu anotar aqui. Mas, ô Tati, eu já imaginei, quem dera um dia possamos ser como Maria, né? Uhum. Eu nem imaginei olhando, imaginei, né? Já pensou se a gente pudesse, né? Conseguisse um dia agir como ela, né? E não ter tempo para conversar,
de tanto atender, de tanto servir. Olha que maravilha. É isso aí. O que vocês acham? 8h59. A gente deixa esse slide. Tem mais slides, tá, gente? A gente deixa esse para a próxima ou lemos mais um rapidinho? Acho que deixa. deixa para o próximo. São 9 horas. Tá. Deixa para a próxima, né? Tá tão bom que não pode acabar. Deixa assim. Tá, então tá. O dever ainda tem mais. Tem 2. Aí depois vem uma parte que é muito legal também, que é o Homem no Mundo. Que o Jorge vai dar para vocês. Tô brincando. Depois tem a virtude, tem um monte de coisa boa ainda. Tem. Uhum. Tem sim. Então tá, gente, por hoje é isso. Alguém quer fazer a oração de encerramento pra gente? Ô, Tati, Oi? eu queria só dar os parabéns para a Cláudia e fazer das suas palavras as minhas para ela, que ela devia participar mais. Ela tem muito a contribuir e a nos ensinar, como ela fez hoje. E é verdade, viu, Cláudia? E queria agradecer também a colaboração da Karine, que foi excelente, né? Verdade. E que a Karine também participe mais, tem muito a contribuir, tem muito a dar, e os exemplos são sempre maravilhosos para todos nós. Então, por favor, falem mais. Era isso. Arrasou, amigo. Isso aí. O Jorge fez a oração do início. Alguém quer fazer agora do encerramento? Posso fazer. Oba, então tá. Vou desligar meu microfone. Então, convido a todos para tentar assim silenciar a mente, né? Respirar fundo e pensar no dia de hoje, dia maravilhoso que foi, porque se estamos todos aqui na oportunidade de estar estudando, de estar conversando, trocando ideias, é porque tivemos com certeza um dia feliz, um dia agradável. E que possamos agradecer sempre a Deus por tudo que nos acontece. Que tenhamos essa sabedoria de interpretar, de compreender que nada é em vão, tudo que nos acontece tem o seu objetivo, tem o seu propósito. E que a confiança e a fé em Deus seja a nossa grande aliada. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Boa noite, povo. Até Boa quinta. noite, até quinta.